Ao lado de Yi Zi-un, sentava um rapaz alto e bonito que, ocasionalmente, olhava para Yi Zi-un. Ele notou que Yi Zi-un estava olhando para Ni-li. Ele lançou um olhar furioso em direção a Ni-li. Sua altura era ligeiramente mais alta que Ni-li, e começou a emitir uma fraca aura yin. Naturalmente, Ni-li reconheceu essa pessoa. E era Shen Yueis. Ele pertence à família sagrada, que era uma das 3 grandes famílias, e tinha um talento extraordinário. Shen Xiu, que atualmente estava falando no balcão, era sua tia. Em sua vida passada, Shen Yu sempre esteve atrás de Yi Zi-un. Antes da Cidade da Glória ter sido destruída, Shen Yu e Yi Zi-un quase se casaram. Aos olhos de suas famílias, eles sempre combinaram perfeitamente. Se a Cidade de Glória não fosse destruída, ambos teriam definitivamente se casado. Antes de se submeterem à cerimônia de casamento, a Cidade da Glória foi atacada pelas bestas do vento nevado. Antes que a cidade fosse invadida pelas bestas, a família sagrada traiu a Cidade da Glória, abandonando seus deveres e fugindo. Isso pode ter sido trabalho do destino. Yi Zi-un não se tornou a esposa de Shen Yu em sua vida anterior. Em vez disso, ela se afeiçoou a Ni-li. Relembrando, Ni-li não pôde deixar de rir para si mesmo. No entanto, depois de ver os olhares de Yi Zi-un e Shen Yueis, Ni-li não deixou de sentir uma dor de cabeça se formando. A atual Yi Zi-un possui algumas boas impressões de Shen Yueis. O olhar que Yi Zi-un deu a Ni-li era cheio de desdém. Yi deve ter não nele como uma pessoa preguiçosa e brincalhona. Quando viu Yi Zi-un olhando em sua direção, Ni-li sua respiração parou por um breve momento. Quando viu aquele rosto familiar, começou a pensar em tudo o que aconteceu em sua vida anterior. Ni-li torceu o nariz. Ele revelou um sorriso enquanto olhava profundamente para Yi Zi-un. Muito obrigado, livro do espírito demoníaco, temporal, por permitir que nos encontrássemos novamente. Ni-li pensou silenciosamente com gratidão. Menino esquisito. Pensou Zi-un. Ela sentiu que o olhar de Ni-li era um pouco estranho. Seus olhos brilhantes cintilavam como estrelas, com um toque de tristeza. E Zi-un estava cheia de perguntas. Ela conhece Ni-li. Por que ele olhava para ela com esse tipo de olhar? Yi Zi-un é uma linda menina com dentes brancos e lábios vermelhos. Ela era como uma flor de lótus em silêncio, enquanto tinha um temperamento fofo e irresistível. É por isso que havia tantos garotos fascinados por ela. Nesse ponto, o olhar de Shen Xiu passou pelo corpo de Ni-li. A ação dessas crianças de 13 para 14 anos não conseguia escapar de seus olhos. Ela é uma espiritualista demoníaca de nível prata. Ela já chegou em um nível no qual mente e corpo têm um poderoso sexto sentido. Sua visão era extremamente afiada. Ela veria até um rato fugindo a mais de 100 metros de distância. E Zi-un tinha uma identidade nobre. Ela tem o status de filha do Senhor da Cidade da Glória, além de ser a neta do espiritualista demoníaco de nível lendário, Yi Nimo. Não só isso, ela tem um reino de alma ciano formado dentro de seu Dantian. Um talento raro. Apenas algumas pessoas do Instituto Sagrada Orquídea sabem da identidade de Yi Zi-un. Se Shen Yu conseguisse ter Yi Zi-un como sua esposa, fortaleceria amplamente a posição da família sagrada na Cidade da Glória. É também por esse motivo que ele estava na classe dos combatentes aprendizes. Essa era, também, a razão pela qual Shen Xiu estava ensinando esta classe. Shen Xiu reverteu sua transformação com os 2 braços abraçando seu peito. Seus olhos varreram os alunos e disse:
Nos próximos 2 anos, todos vocês serão meus alunos. Embora o diretor tenha mencionado que os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea são iguais, eu tenho que deixar vocês saberem a verdade nua e crua. Neste mundo, a igualdade não existe. Shen Xiu falou em uma voz ligeiramente estridente. Suas palavras eram como adagas que duramente dilacerou o coração dos alunos. Os alunos do palco estavam escutando calmamente. Ninguém falou uma palavra. Depois que todos crescerem e deixarem esta escola, vocês concordarão com minhas palavras. A igualdade é meramente uma mentira que os adultos inventaram. Vocês não podem viver em um conto de fadas para sempre. Shen Xiu disse, baixando a cabeça para olhar para os alunos. A Cidade da Glória é a única cidade que foi preservada ao longo da Era das Trevas. Somos os únicos seres humanos sobreviventes. Dentro da Cidade da Glória, existem 2 tipos de existências poderosas: os lutadores e os espiritualistas demoníacos. A existência do espiritualista demoníaco é nobre. Apenas um lutador entre milhares ou dezenas de milhares poderia ter uma chance de nascer como um poderoso espiritualista demoníaco. Até agora, em toda a Cidade da Glória, existem apenas alguns milhares de espiritualistas demoníacos. Nós somos os guardiões da Cidade da Glória. Os lutadores espiritualistas demoníacos são divididos pelos seguintes níveis: bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Quanto maior seu nível, mais poderoso você será. E uma família produz um espiritualista demoníaco, eles podem se tornar uma família aristocrata. Se uma família produziu 2 espiritualistas demoníacos, eles podem se tornar uma família nobre. Se uma família produz 3 espiritualistas demoníacos do nível ouro negro, ou um espiritualista demoníaco de nível lendário, essa família pode transformar-se em uma família principal. Temos 36 pessoas aqui. Alguns vêm de famílias comuns. Alguns vêm de famílias nobres. Embora seu ponto de partida seja o mesmo, suas identidades não são. Espero que todos e cada um de vocês tenham consciência e um certo grau de educação. Plebeus sempre permanecerão como plebeus. É impossível para vocês tornarem-se parte de uma família aristocrata. Por isso não sonhem que podem ascender para se tornarem uma fênix. Mesmo dentro da nobreza, existe uma severa diferença de níveis que nunca podem ser excedidos. Sob o olhar de Shen Xiu, os alunos que estavam vestidos de forma simples na classe mostravam desconforto em seus rostos. Eles ficaram envergonhados e baixaram a cabeça. Shen Xiu e alguns nobres empurraram orgulhosamente seus peitos e mostraram um arrogante orgulho. Sony Li, Yi Zion, Lu Piao e alguns outros nobres mantiveram a calma. Ni Li olhou para o lado. Du Zi estava usando roupas desgastadas. Ele estava apertando os punhos firmemente e mordendo seus lábios. Du Zi vinha de uma família comum. A circunstância de sua família é extremamente difícil. Mas Ni Li sabe que a autoestima de Du Zi é muito forte. Na vida passada de Ni Li, Du Zi se esforçava muito, mesmo com a circunstância de sua família não sendo boa. Seu talento também não é muito ruim. Com enorme esforço, ele se tornou um espiritualista demoníaco. Ele tinha conseguido isso sem o apoio de grandes recursos e nenhum talento excepcional. Ele dependeu de seu próprio trabalho duro para alcançar tal nível. Só se pode imaginar quanto esforço ele deve ter tido. Antes da Cidade da Glória ser destruída, muitas famílias nobres estavam pensando em como escapar. Só os plebeus lutaram pela Cidade da Glória até o fim. Du Zi era amigo de Ni Li, um de seus mais estimados amigos. Vendo o rosto de Shen Xiu cheio de desprezo, Ni Li não pôde deixar de sentir uma onda de raiva dentro de seu coração. Em sua vida passada, antes que a Cidade da Glória fosse destruída, a família sagrada foi a primeira a fugir. Portanto,
Ni Li não tinha uma boa impressão deles. Quer se trate de Shen Yue ou Shen Xiu, não haviam qualidades redentoras. Em sua vida passada, Shen Xiu foi muito dura, o que levou Ni Li a não gostar dela. Professora Shen Xiu, eu tenho uma pergunta. Ni Li de repente falou. Todos os alunos estavam ouvindo calmamente, e Ni Li de repente interrompeu seu discurso. Isso fez Shen Xiu infeliz. Shen Xiu reconheceu Ni Li, desde que era ele quem cobiçava Yi Ziyun. As palavras que ela falou anteriormente foram dirigidas a ele. Quem diria que Ni Li realmente se atreveria a falar? Ela bufou friamente. E qual é? A professora Shen Xiu diz que a Cidade da Glória é a única que sobreviveu à Era das Trevas. Que somos os únicos seres humanos sobreviventes. Que prova você tem sobre essa afirmação? Posso perguntar se alguma vez a professora saiu da Santa Cordilheira Ancestral e visitou o deserto sem fim, a floresta tóxica, o pântano da lua de sangue, o golfo espiritual, as montanhas do brilho celestial e a neve do norte antes. Como alguém que renasceu e manteve suas experiências passadas, Ni Li se sentiu completamente superior a Shen Xiu. Que montanha do brilho celestial? Que neve do norte? Shen Xiu franziu o senho. Ela já ouviu falar del deserto sem fim, da floresta tóxica e do pantanal da lua de sangue antes. Mas esses lugares estavam muito longe da Santa Cordilheira Ancestral. Ela só ouviu falar deles em lendas. Shen Xiu bufou. Eu estive na Cidade da Glória, desde o nascimento. E nunca fui a esses lugares. Se a professora Shen Xiu nunca foi a esses lugares, como você pode ter certeza de que somos os únicos seres humanos vivos? Shen Xiu estava sem palavras. Os alunos da turma começaram a sussurrar. Eles não tinham ideia de que tipo de lugares Ni Li falou a Yi Ziyun, que estava sentada muito longe, começou a demonstrar interesse que passou por seus olhos. Ela olhou curiosamente para Ni Li. Como Ni Li conhecia esses lugares? Shen Yue, que estava sentado ao lado de Yi Ziyun, franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele olhou para Ni Li e percebeu que ele era muito bonito. Ni Li não estava abaixo dele em termos de aparência. Sem saber, ele sentiu uma sensação de crise. Vendo os alunos abaixo discutindo, o rosto de Shen Xiu ficou extremamente desgostoso e zombou. E daí? Como você pode provar que não somos os últimos seres humanos sobreviventes? Provar o... Ni Li sorriu fracamente. Suas experiências de sua vida passada são a prova. A sabedoria da humanidade é incrível. Depois de experimentar a Era das Trevas, muitos humanos ainda sobreviveram. Eles construíram muitas cidades monumentais. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. Em vez disso, ele calmamente disse: Deixe-me contar uma história, professora Shen Xiu. Havia uma vez um sapo no fundo do poço. Desde o seu nascimento, ele sempre esteve nesse poço. Desde o início, ele só podia ver uma parte do céu. Então ele alegou que o céu é tão grande quanto o buraco do poço. Mas é o céu apenas o tamanho do buraco. Só podemos chegar à conclusão que o sapo é ignorante. Ouvindo o que Ni Li acabou de dizer, os alunos da classe não podiam deixar de rir. Eles sentiram que o que Ni Li disse faz sentido. E com a frase, um sapo que vê o céu do fundo do poço, está chamando indiretamente a professora Shen Xiu de sapo. Vendo o céu do fundo do poço. Que descrição apropriada! Disseram algumas meninas enquanto riam. Todos não gostavam de Shen Xiu e não podiam deixar de olhar para Ni Li cheio de admiração, já que Ni Li era o único ousado bastante para insultar abertamente um professor em sala de aula. Seu desumar, ele assolta a mente. Shen Xiu começou a falar quando ela olhou para Ni Li. Ela estava furiosa ao ponto de quase vomitar sangue.
Nili realmente a comparou a um sapo ignorante. Ela nunca encontrou um estudante tão desaforado. Ye Zion, que estava sentada bem longe, também não conseguiu controlar seu riso. Ela percebeu que Nili era bastante interessante e era bastante eloquente com suas palavras. Ele tinha feito a professora Shen Shu ficar sem palavras. E Zion era uma beleza natural. Seu sorriso era fascinante. Nili piscou para Zion e sorriu. Vendo a expressão de Nili, Zion imediatamente virou a cabeça para trás e pensou para si mesma. Quanta audácia! A impressão de Nili em seu coração ainda era a de um mau aluno. Assistindo Nili não só sufocar a professora Shen Xiu, mas também provocar Zion. Lu Piao não conseguiu evitar e levantou um polegar para ele, pensando que esse cara era incrível. Professora Shen Xiu, eu ainda tenho outra pergunta. Nili olhou para Shen Xiu e continuou. Shen Xiu estava prestes a morrer de raiva. Mas ela não podia se exaltar aqui. Ela só podia responder de mau humor. Qual pergunta você ainda tem? A professora Shen Xiu disse que um plebeu será sempre um plebeu. Ele nunca poderá tornar-se um nobre. Tenho uma pequena pergunta. O espiritualista demoníaco Imon não era um plebeu quando ainda era jovem? Ou a professora Shen Xiu não está ciente disso? Nili perguntou, piscando os olhos algumas vezes e olhando para Shen Xiu.